Sabe quando a gente lê a Bíblia e de repente parece que pulou um capítulo gigantesco? Numa página, estamos lá no Império Persa, com profetas e tudo mais. Vira a página e pá! Império Romano. E o cenário tá cheio de gente nova, tipo fariseus e saduceus. Fica a sensação de que uma página crucial da história foi arrancada, né? Mas a verdade é que essa página não tá em branco, não. Ela tá cheia de histórias de impérios, de revoluções e de muita transformação religiosa. E para a gente entender essa lacuna, vamos primeiro botar lado a lado esses dois mundos que ela separa. Olha só essa diferença. É brutal, não é? E não é só uma troca de império de persa para romano. A própria estrutura da sociedade, da liderança, da vida religiosa está irreconhecível. Grupos como os fariseus e saduceus, que são tão importantes no Novo Testamento, simplesmente não existiam no final do Antigo. E o surgimento da sinagoga, isso mudou radicalmente o jeito que as pessoas comuns praticavam sua fé. Então a pergunta é inevitável. O que diabos aconteceu para causar uma virada tão completa? Pois é, essa é a grande questão. O que rolou nesses 4 séculos? Um período que muita gente chama de silêncio profético, já que nenhuma nova revelação divina foi registrada. Mas olha, só porque a voz profética pode ter se calado, não quer dizer que a história parou. Muito pelo contrário. Ela pisou fundo no acelerador, de um jeito bem dramático. E a resposta para a nossa pergunta começa com política, claro. A Judéia tinha uma localização, digamos, privilegiada. Era uma ponte de terra crucial que ligava a Ásia, a África e a Europa. Ou seja, todo mundo queria aquele pedaço de chão. Por causa disso, a região virou o prêmio principal num cabo de guerra brutal entre os impérios que nasciam e morriam. O que se seguiu foi um verdadeiro turbilhão de conquistas e reconquistas, um período de troca de poder violenta e rápida que redesenhou o Oriente Médio. Essa linha do tempo aqui dá uma boa ideia da instabilidade. A gente começa com os persas, que até deram uma trégua e permitiram a reconstrução do templo. Mas a calmaria acabou com a chegada de Alexandre o Grande e a sua cultura grega. Quando o império dele se partiu, a Judéia ficou espremida no meio de uma briga de cachorro grande que durou um século. E foi dessa pressão que nasceu uma revolta surpreendente que garantiu quase um século de independência. Foi um respiro, um breve momento de liberdade, antes que o rolo compressor, chamado Roma, chegasse para mudar o jogo para sempre. A conquista de Alexandre não foi só militar, foi uma verdadeira revolução cultural. Ele espalhou a cultura grega, o tal do helenismo, por todo lugar. De repente, a língua grega virou a língua do comércio, do governo, e as cidades foram remodeladas com teatros e ginásios. Só que ele morreu super cedo e seus generais dividiram o império na base da força. A Judéia ficou bem no meio do sanduíche, entre o reino ptolomaico no Egito e o reino seleucida na Síria, e os dois a queriam. Essa rivalidade foi o estopim para um dos eventos mais importantes de todo esse período. E essa briga de impérios não era um conflito distante para o povo da Judéia, não. Ela levou a uma opressão direta que acabou provocando uma das revoltas mais famosas da história antiga, a Revolta dos Macabeus. E essa não é só uma história de guerra, viu? É a história do nascimento de uma nova identidade judaica. E aqui está o grande vilão da nossa história, o rei Seleucida Antíoco IV, que se autodenominava Epifânio, ou seja, Deus manifesto, um cara modesto. E ele não estava satisfeito em só governar a Judéia. Ele queria acabar com a religião judaica e impor o helenismo a todo custo. Ele proibiu práticas como a circuncisão e a guarda do sábado e tentou transformar Jerusalém numa cidade grega. E aqui foi o ponto de ruptura. Para os judeus, o templo era o centro do universo. A ideia de um animal impuro sendo sacrificado no altar mais sagrado, que depois foi dedicado a um deus pagão, era simplesmente inimaginável. Esse ato, conhecido como a abominação da desolação, foi mais do que um insulto, foi uma declaração de guerra à própria existência deles. A indignação virou revolta. A revolta começou pequena, com um sacerdote já de idade e seus filhos se recusando a obedecer às ordens pagãs. Liderados por Judas Macabeu, um estrategista militar brilhante, esse pequeno grupo de rebeldes usou táticas de guerrilha para derrotar exércitos profissionais. O clímax foi a libertação de Jerusalém e a purificação do templo, só 3 anos depois de ter sido profanado. E esse evento histórico se conecta diretamente com uma tradição viva. A celebração da rededicação do templo é a origem da festa judaica do Hanukkah. Exatamente. Toda vez que o Hanukkah é celebrado, é uma lembrança dessa luta incrível pela liberdade religiosa. Mas a guerra e a revolução não aconteceram no vácuo. Enquanto os impérios brigavam pelo controle do território, uma outra batalha, bem diferente,
acontecia pela alma do próprio judaísmo. Essa pressão externa forçou mudanças internas dramáticas, que levaram ao surgimento de novas facções e novas formas de culto. Uma das inovações mais importantes desse período foi o desenvolvimento da sinagoga. Pensa só, o templo em Jerusalém nem sempre era acessível ou seguro. Por isso, os judeus criaram centros locais para se reunir, orar e principalmente estudar a Torá. Isso descentralizou a vida religiosa e abriu espaço para novos tipos de liderança. Esses dois lugares aqui representam os dois polos do poder religioso. De um lado, o grande templo, domínio da elite sacerdotal, rica e com conexões políticas, os saduceus. O poder deles vinha de família. Do outro, a sinagoga local, mais humilde. Ali, o poder não vinha do berço, mas do cérebro. Era o domínio dos fariseus, leigos que ganharam influência por serem mestres na interpretação da lei para o dia a dia. Isso quer dizer que quando a gente chega no Novo Testamento, o judaísmo não é uma coisa só. É um debate acalorado entre vários partidos. Os fariseus, populares com o povão, acreditavam na ressurreição e numa lei oral para aplicar as escrituras à vida moderna. Já os saduceus, a elite do templo, rejeitavam tudo isso se apegando só à Torá escrita. E ainda tinha os essênios, que achavam que os dois grupos estavam errados, se retiraram para o deserto e ficaram esperando o fim do mundo. E essas diferenças não eram só teológicas, não, elas moldavam tudo, da política às esperanças do povo para o futuro. Então, a gente tem um turbilhão de impérios, uma revolta sangrenta pela liberdade e um cenário religioso todo fraturado. Agora, vamos juntar todas as peças. Como é que essa tempestade perfeita de história, política e religião criou o palco exato para a chegada de uma figura como Jesus de Nazaré? A ironia é que a independência que foi conquistada com tanto esforço pelos macabeus não foi perdida para um inimigo de fora. A dinastia que eles mesmos fundaram, os Asmoneus, se desfez por dentro. Irmão lutou contra irmão pelo poder, mergulhando a nação numa guerra civil. E essa luta interna abriu a porta para Roma. Os príncipes rivais pediram ajuda ao general romano Pompeu. Ele chegou, viu a fraqueza e, em vez de mediar, simplesmente tomou o controle. A independência judaica acabou ali. Roma assumiu e instalou seu próprio governante, Herodes o Grande. Este é o cenário político exato em que Jesus nasceu. Então, o ponto crucial é este. A página entre os testamentos nunca esteve em branco. Ela estava, na verdade, cheia de barulho, do choque de impérios, de uma luta heróica por liberdade, da criação de novas formas de fé e, no final, da perda da soberania para uma nova superpotência global. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Depois de séculos de opressão, de revolta e de um anseio profundo por liberdade, que tipo de Messias o povo judeu do primeiro século estava esperando? Um libertador político como Judas Macabeu? Um reformador religioso? Um rei como Davi? Entender esses 400 anos de história é a chave para compreender as tensões, as esperanças e as expectativas que definiram o mundo do Novo Testamento.